O misterioso desapontamento de Lutero causou uma enorme consternação em toda a Alemanha. Ouviam-se por toda a parte perguntas a seu respeito. Circulavam os rumores mais disparatados e muitos acreditavam que ele tivesse sido assassinado. Houve uma grande lamentação não só por parte dos seus amigos declarados, mas por milhares de pessoas que não se tinham assumido abertamente pela Reforma. Muitos comprometiam-se, sob juramento solene, a vingar a sua morte. Os chefes romanistas viram com terror até que ponto tinham chegado os sentimentos contra eles. Embora a princípio se sentissem radiantes com a suposta morte de Lutero, dentro de pouco tempo desejaram esconder-se da ira do povo. Os seus inimigos não tinham sido tão perturbados com as suas arrojadíssimas atitudes enquanto estava entre eles como com o seu afastamento. Aqueles que na sua cólera tinham procurado destruir o ousado reformador, agora que ele estava preso e sem possibilidades de se defender, sentiam grande receio. O único meio que resta de nos salvarmos, disse um, consiste em acendermos tochas e sairmos à procura de Lutero pelo mundo inteiro para o reintegrarmos na nação que por ele está a chamar. O édito do imperador parecia tornar-se impotente. Os legados papais estavam indignados ao ver que se prestava muito menos atenção ao édito do que à sorte de Lutero. As notícias de que ele estava em segurança, embora prisioneiro, acalmavam os receios do povo e ao mesmo tempo suscitavam ainda mais o entusiasmo a seu favor. Os seus escritos eram lidos com maior avidez do que nunca. Um número crescente de pessoas aderia à causa do heróico homem que, em tão terrível contenda, defendera a palavra de Deus. A reforma ganhava forças constantemente. A semente que Lutero tinha lançado estava a germinar por toda a parte. A sua ausência cumpriu uma obra que a sua presença não teria conseguido realizar. Outros obreiros sentiram uma nova responsabilidade, agora que o seu grande chefe tinha sido afastado. Com nova fé e fervor, avançaram para fazer tudo o que estivesse ao seu alcance para que a obra tão nobremente iniciada não fosse impedida. Mas Satanás não estava ocioso. Passou a tentar o que tinha experimentado em todos os outros movimentos da Reforma: enganar e destruir o povo, apresentando-lhe uma contrafação em lugar da verdadeira obra. Assim como houve falsos cristos no primeiro século da Igreja Cristã, também surgiram falsos profetas no século XVI. Alguns homens, profundamente impressionados com a agitação que ia pelo mundo religioso, imaginavam ter recebido revelações especiais do céu e pretendiam ter sido divinamente incumbidos de levar avante, até ao fim, a reforma que, segundo eles, mal tinha sido iniciada por Lutero. Na verdade, estavam a desfazer o trabalho que ele tinha realizado. Rejeitavam o grande princípio que era o próprio fundamento da Reforma, que a palavra de Deus é a única regra de fé e prática, e substituíram aquele guia infalível pela norma mutável e incerta dos seus próprios sentimentos e impressões. Desta forma, ao porem de lado o grande indicador do erro e da falsidade, foi aberto o caminho para Satanás governar os princípios como melhor lhe apetecesse. Um destes profetas pretendia ter sido instruído pelo anjo Gabriel. Um estudante que se unira a ele tinha abandonado os estudos, declarando que tinha sido dotado de sabedoria pelo próprio Deus para expor a sua palavra. Outros, que naturalmente tinham sido inclinados para o fanatismo, uniram-se a eles. A ação destes entusiastas criou uma grande excitação. A pregação de Lutero tinha levado o povo por todo o lado a sentir a necessidade de uma reforma, e agora algumas pessoas realmente sinceras foram desviadas pelas pretensões dos novos profetas. Os dirigentes do movimento seguiram para Wittenberg e insistiram com Melanchthon e com os seus cooperadores para que aceitassem as suas pretensões. Disseram: "Nós somos enviados por Deus para instruir o povo. Temos mantido conversas familiarmente com o Senhor, sabemos o que acontecerá e, numa palavra, somos apóstolos e profetas e apelamos para o Dr. Lutero." Os reformadores ficaram surpreendidos e perplexos. Não se tinham ainda deparado com semelhante situação e não sabiam o que fazer. Disse Melanchthon: "Há efetivamente um espírito extraordinário nestes homens. Mas que espírito? Por um lado, tenham cuidado para não entristecer o Espírito de Deus, mas por outro, tenham cuidado para não sermos desgarrados pelo Espírito de Satanás." Rapidamente se tornou evidente o fruto do novo ensino. O povo foi levado a negligenciar a Bíblia ou pô-la totalmente de parte. Nas escolas estabeleceu-se confusão. Alguns estudantes, recusando qualquer restrição, abandonavam os estudos e saíam da universidade.
Os homens que se julgavam competentes para reanimar e dirigir a obra da reforma apenas conseguiram levá-la à beira da ruína. Os humanistas recuperaram então a sua confiança e exclamaram satisfeitos: mais uma luta e tudo será nosso. Quando Lutero, em Waterburgo, ouviu o que tinha acontecido, disse com uma profunda tristeza: esperei sempre que Satanás nos mandaria esta praga. Percebeu o verdadeiro caráter desses pretensos profetas e viu o perigo que ameaçava a causa da verdade. A oposição do Papa e do Imperador não lhe tinha causado perturbação e angústia tão grandes como as que sentia agora. Os piores inimigos da Reforma tinham surgido dos que se diziam amigos. As mesmas verdades que lhe tinham trazido tão grande alegria e consolo estavam a ser usadas para provocar discórdia e criar confusão na Igreja. Na obra da Reforma, Lutero tinha sido impulsionado pelo Espírito de Deus e levado além do que ele por si mesmo teria ido. Não se propusera a assumir as posições que tomou, nem efetuar mudanças tão radicais. Não tinha sido senão instrumento nas mãos do poder infinito. Contudo, muitas vezes receava os resultados do seu trabalho. Certa vez tinha dito: se eu soubesse que a minha doutrina tinha prejudicado um homem, um único homem, por mais humilde e obscuro que fosse, o que não pode ser, pois é o próprio Evangelho, eu preferiria morrer 10 vezes a não me retratar. E então, até Wittenberg, o próprio centro da Reforma, estava rapidamente a cair sob o poder do fanatismo e da anarquia. Esta terrível condição não resultara dos ensinos de Lutero, mas por toda a Alemanha os seus inimigos estavam a acusá-lo disso. Com amargura na alma, algumas vezes perguntou: poderá então ser esse o fim desta grande obra da Reforma? Mais uma vez, lutando com Deus em oração, a sua alma encheu-se de paz. A obra não é minha, mas tua, disse ele. Não permitirás que ela se corrompa pela superstição e pelo fanatismo. Mas o pensamento de permanecer mais tempo afastado do conflito numa tal crise tornou-se insuportável. Resolveu voltar a Wittenberg. Sem demora iniciou a perigosa viagem. Estava sob a condenação do Império. Os inimigos tinham liberdade para lhe tirar a vida. Aos amigos era vedado auxiliá-lo ou abrigá-lo. O governo imperial estava a adotar as mais enérgicas medidas contra os seus adeptos. Ele, porém, via que a obra do Evangelho estava em perigo e, em nome do Senhor, saiu destemidamente para lutar pela verdade. Numa carta ao eleitor, depois de declarar a sua decisão de deixar Waterburgo, Lutero disse: saiba Vossa Alteza que vou a Wittenberg sob uma proteção muito mais elevada do que a de príncipes e eleitores. Não penso em solicitar o apoio de Vossa Alteza e, longe de desejar a sua proteção, em vez disso, eu mesmo o protegerei. Se eu soubesse que Vossa Alteza poderia ou quereria proteger-me, não iria de maneira nenhuma a Wittenberg. Não há espada que possa favorecer esta causa. Só Deus pode agir sem auxílio ou cooperação do homem. Aquele que tem a fé maior é o que é mais capaz de proteger. Numa segunda carta, escrita no caminho para Wittenberg, acrescentou: estou pronto para incorrer no desagrado de Vossa Alteza e na ira do mundo inteiro. Não são os habitantes de Wittenberg minhas ovelhas? Não mas confiou Deus? E não deveria eu, se necessário, expor-me à morte por sua causa? Além disso, temo ver uma terrível revolta na Alemanha pela qual Deus punirá a nossa nação. Com grande cautela e humildade, se bem que com decisão e firmeza, lançou-se ao trabalho. Pela palavra, disse ele, devemos vencer e destruir o que foi estabelecido pela violência. Não usarei a força contra os supersticiosos e incrédulos. Ninguém deve ser constrangido. A liberdade é a própria essência da fé. Rapidamente se espalhou por toda a Wittenberg a notícia de que Lutero tinha voltado e que deveria pregar. O povo reuniu-se vindo de todos os lados e a igreja ficou a transbordar. Subindo ao púlpito com grande sabedoria e mansidão, instruiu, exortou e reprovou. Abordando o procedimento de alguns que tinham recorrido a medidas violentas para abolir a missa, disse: a missa é uma coisa má. Deus opõe-se a ela. Deve ser abolida e eu gostaria que no mundo inteiro fosse substituída pela ceia do Evangelho. Mas que ninguém seja arrancado dela à força. Devemos deixar o caso nas mãos de Deus. A sua palavra deve agir e não nós. E porquê? Perguntarão vocês. Porque eu não tenho o coração dos homens nas minhas mãos como o oleiro tem o barro. Temos o direito de falar, não o de agir. Preguemos, o resto pertence a Deus. Se eu empregar a força, o que ganharia?
dissimulação, formalidades, imitações, ordenanças humanas e hipocrisia. Mas não haveria sinceridade de coração, nem fé, nem caridade. Onde faltam estas três, falta tudo, e eu não daria nada em troco de tal resultado. Deus sozinho faz mais pela sua palavra do que vocês e eu e o mundo inteiro com a nossa força unida. Deus apodera-se do coração e, tomando o coração, está tudo ganho. Pregarei, discutirei, escreverei, mas não constrangerei ninguém, pois a fé é um ato voluntário. Vejam o que fiz. Levantei-me contra o Papa e os seus partidários e as indulgências, mas sem violência nem tumulto. Apresentei a palavra de Deus, preguei e escrevi. Isto é tudo o que fiz. E, no entanto, enquanto eu dormia, a palavra que eu pregara subverteu o papado, de tal maneira que nunca um príncipe ou imperador lhe tinha vibrado semelhante golpe. E, contudo, não fiz nada. A palavra sozinha fez tudo. Se eu tivesse querido apelar para a força, a Alemanha inteira teria sido talvez inundada de sangue. Mas qual seria o resultado? Ruína e desolação, tanto para o povo como para a alma. Portanto, conservei-me quieto e deixei a palavra sozinha correr atrás do mundo. Dia após dia, durante uma semana inteira, Lutero continuou a pregar a multidões ávidas. A palavra de Deus quebrou o encanto da excitação fanática. O poder do Evangelho trouxe novamente o povo desviado para o caminho da verdade. Lutero não tinha vontade de se encontrar com os fanáticos, cuja forma de agir tinha sido a causa de tão grande mal. Sabia que eram homens de mente doentia e de paixões sem disciplina, os quais, embora pretendessem ser especialmente iluminados pelo céu, não suportariam a mínima contradição ou mesmo a mais benévola reprovação ou conselho. Arrogando-se possuir suprema autoridade, exigiam que cada um, sem qualquer questão, reconhecesse o que pretendiam. Mas quando estes lhe pediram uma entrevista, concedeu-lhe. E com tanto êxito expôs as suas pretensões que os impostores imediatamente partiram de Wittenberg. O fanatismo foi detido durante algum tempo, mas alguns anos mais tarde irrompeu com maior violência e mais terríveis resultados. Disse Lutero relativamente aos dirigentes desse movimento: para eles as escrituras sagradas não eram senão letra morta, e todos eles começaram a clamar: ó Espírito, ó Espírito! Mas certamente não seguirei para onde o seu Espírito os conduz. Deus me guarde, pela sua misericórdia, de uma igreja em que não há senão santos. Desejo associar-me aos humildes, aos fracos, doentes, que conhecem e sentem os seus pecados e que no fundo do coração gemem e clamam continuamente a Deus para obter dele consolação e apoio. Thomas Müntzer, o mais ativo dos fanáticos, era um homem de considerável capacidade que, corretamente dirigia, o teria capacitado para fazer o bem. Mas ele não tinha aprendido os rudimentos da verdadeira religião. Estava cheio do desejo de reformar o mundo e esquecia-se, como fazem todos os entusiastas, de que a reforma deveria começar em si mesmo. Ambicionava obter posição e influência e não estava disposto a ficar em segundo lugar, mesmo em relação a Lutero. Declarava que os reformadores, substituindo a autoridade do Papa pela das Escrituras, estavam apenas a estabelecer uma forma diversa de papado. Ele próprio pretendia ter sido divinamente incumbido de introduzir a verdadeira reforma. Aquele que possui este espírito, disse Müntzer, possui a verdadeira fé, ainda que na sua vida nunca visse as Escrituras. Estes mestres fanáticos deixavam-se dirigir pelas sensações, considerando todos os pensamentos e impulsos como sendo a voz de Deus. Consequentemente, iam a grandes extremos. Alguns queimaram mesmo a Bíblia exclamando: a letra mata, mas o Espírito vivifica. O ensino de Müntzer apelava para o desejo humano do maravilhoso, enquanto satisfazia o seu orgulho, colocando virtualmente as ideias e opiniões dos homens acima da palavra de Deus. Milhares de pessoas recebiam as suas doutrinas, e assim, em pouco tempo, denunciou toda a ordem do culto público e declarou que obedecer aos príncipes era tentar servir simultaneamente a Deus e a Belial. O espírito do povo, começando já a livrar-se do domínio do papado, estava também a tornar-se impaciente sob as restrições da autoridade civil. Os ensinos revolucionários de Müntzer, pretendendo sanção divina, levaram-nos a romper com todo o domínio e dar rédea solta aos seus preconceitos e paixões. Seguiam-se as mais terríveis cenas de sedição e luta, e os campos da Alemanha embebedaram-se de sangue. A agonia de alma que muito tempo antes Lutero tinha sentido em Erfurt oprimia-o, agora com uma redobrada força, vendo os resultados do fanatismo imputados à reforma.
Os príncipes adeptos do Papa declaravam, e muitos estavam prontos a dar crédito à declaração, que a rebelião era o fruto legítimo das doutrinas de Lutero. Embora esta acusação não tivesse o mínimo fundamento, não poderia senão causar grande angústia ao reformador. Que a causa da verdade fosse assim prejudicada, sendo igualada ao mais ignóbil fanatismo, parecia mais do que ele poderia suportar. Por outro lado, os chefes da revolta odiavam Lutero porque ele não só tinha oposto às suas doutrinas e negara que o que pretendiam era uma inspiração divina, mas declarara-os rebeldes à autoridade civil. Como represália, denunciaram-no como vil pretensioso. Parecia ter atraído sobre si a inimizade tanto dos príncipes como do povo. Os humanistas insultavam, esperando testemunhar a rápida queda da reforma, e culpavam Lutero até aos erros que ele tão zelosamente se tinha esforçado por corrigir. A facção fanática, pretendendo falsamente ter sido tratada com grande injustiça, conseguiu ganhar as simpatias de um grupo numeroso de pessoas e, como acontece frequentemente com os que ficam do lado do erro, vieram a ser considerados mártires. Assim, aqueles que estavam a colocar toda a energia em oposição à reforma eram lamentados e louvados como vítimas de crueldade e opressão. Esta obra era de Satanás, movido pelo espírito de rebelião que já tinha manifestado no céu. Satanás está constantemente a procurar enganar os homens e a levá-los a chamar ao pecado justiça e à justiça pecado. Como o seu trabalho tem sido bem sucedido. Quantas vezes a censura e a acusação são lançadas sobre fiéis servos de Deus porque se mantêm destemidos em defesa da verdade. Os homens que não passam de agentes de Satanás são louvados e lisonjeados, e mesmo considerados mártires, enquanto os que deveriam ser respeitados e apoiados pela sua fidelidade a Deus são deixados sós, sob suspeita e desconfiança. A santidade falsificada, a santificação espúria, ainda está a fazer a sua obra de engano. Exibe, sob várias formas, o mesmo espírito do tempo de Lutero, desviando as pessoas das Escrituras e levando os homens a seguir os seus próprios sentimentos e impressões, em vez de prestarem obediência à lei de Deus. Este é um dos expedientes mais bem-sucedidos de Satanás para lançar afronta sobre a pureza e a verdade. Corajosamente, Lutero defendeu o Evangelho dos ataques que vinham de todos os lados. A palavra de Deus demonstrou ser uma arma poderosa em todos os conflitos. Com essa palavra, guerreou contra a usurpada autoridade do Papa e a filosofia racionalista dos escolásticos, enquanto se mantinha firme como uma rocha contra o fanatismo que procurava aliviar-se à reforma. Cada um desses elementos oponentes estava, à sua maneira, a pôr de parte as Escrituras Sagradas e a exaltar a sabedoria humana como a fonte da verdade e do conhecimento religioso. O racionalismo deifica a razão e faz dela o critério para a religião. O romanismo, ao pretender que o seu soberano pontífice possui uma inspiração que descende ininterruptamente dos apóstolos e que é imutável em todos os tempos, dá ampla oportunidade para que toda a espécie de extravagância e de corrupção se oculte sob a santidade da ordem apostólica. A inspiração pretendida por Munzer e pelos seus companheiros não precedia de uma fonte mais elevada do que as divagações da imaginação e a sua influência subvertia toda a autoridade humana ou divina. O verdadeiro cristianismo recebe a palavra de Deus como o grande tesouro da verdade inspirada e como a prova de toda a inspiração. De volta a Waterburgo, Lutero completou a sua tradução do Novo Testamento, que foi logo a seguir entregue ao povo da Alemanha na sua própria língua. Essa tradução foi recebida com grande alegria por todos os que amavam a verdade, mas os que preferiam tradições e preceitos de homens rejeitaram-na com desdém. Os sacerdotes estavam alarmados com a ideia de que o povo comum agora seria capaz de discutir com eles sobre os preceitos da palavra de Deus e de que a sua própria ignorância seria assim exposta. As armas do raciocínio carnal eram impotentes contra a espada do Espírito. Roma convocou toda a sua autoridade para impedir a disseminação das Escrituras. Mas decretos, maldições e torturas foram nulos. Quanto mais a Bíblia era condenada e proibida, maior era a ansiedade do povo por saber o que realmente ensinava. Todos os que sabiam ler estavam ávidos por estudar por si mesmos a palavra de Deus. Levaram-na consigo, liam-na e reliam-na e não se satisfaziam até decorarem grandes porções. Vendo o interesse com que o Novo Testamento tinha sido recebido, Lutero começou imediatamente a tradução do Antigo, publicando em partes logo que as completava.
Os escritos de Lutero eram bem aceitos, tanto nas cidades como nas aldeias. O que Lutero e os seus amigos compunham, outros faziam circular. Monges, convictos do caráter ilícito das obrigações monásticas, desejosos de trocar uma longa vida de indulgência por outra de esforço ativo, mas demasiado ignorantes para proclamar a palavra de Deus, viajavam pelas províncias, visitando aldeias e cabanas onde vendiam os livros de Lutero e dos seus amigos. Dentro de pouco tempo, aqueles ousados vendedores de livros religiosos enchiam toda a Alemanha. Ricos e pobres, eruditos e ignorantes, estudavam esses escritos com profundo interesse. À noite, os professores das escolas da aldeia liam-nos em voz alta a pequenos grupos reunidos junto à lareira. Com cada esforço, algumas almas eram convencidas da verdade e, recebendo a palavra com alegria, por sua vez, contavam as boas novas a outros. Confirmou-se o que disse o cantor inspirado: a explicação dos teus ensinamentos ilumina, dá entendimento aos simples. O estudo das Escrituras estava a realizar uma poderosa mudança no espírito e no coração do povo. O governo papal tinha colocado sobre os seus súbditos um domínio de ferro que os retinha na ignorância e na degradação. Tinha sido mantida uma escrupulosa observância de formas, mas em todo o seu serviço o coração e o intelecto tinham apenas uma pequena parte. A pregação de Lutero, expondo as plenas verdades da palavra de Deus e depois a própria palavra, posta nas mãos do povo comum, despertaram as suas capacidades adormecidas, não só purificando e enobrecendo a natureza espiritual, mas também comunicando nova força e vigor ao intelecto. Podiam ver-se pessoas de todas as classes com a Bíblia nas mãos, defendendo as doutrinas da Reforma. Os adeptos do Papa, que tinham deixado o estudo das Escrituras aos sacerdotes e monges, chamavam por eles agora para se apresentarem e refutarem os novos ensinos. Mas ignorantes tanto a respeito das Escrituras como do poder de Deus, sacerdotes e frades eram totalmente derrotados por aqueles a quem tinham chamado ignorantes e hereges. Infelizmente, disse um escritor católico, Lutero persuadiu os seus seguidores a não depositar fé em qualquer outro oráculo além das Escrituras Sagradas. Reuniam-se multidões de pessoas para ouvir a verdade advogada por homens de pouca instrução e mesmo por eles discutida com teólogos eruditos e eloquentes. Patenteava-se a vergonhosa ignorância desses grandes homens quando os seus argumentos eram confrontados com os simples ensinos da palavra de Deus. Operários, soldados, mulheres e mesmo crianças estavam mais familiarizados com os ensinos da Bíblia do que os sacerdotes e ilustres doutores. O contraste entre os discípulos do Evangelho e os defensores da superstição papal não se manifestava menos nas classes eruditas do que entre o povo comum. Opondo-se nos velhos defensores da hierarquia que tinham negligenciado o estudo de línguas e o cultivo da literatura, havia jovens de espírito lúcido, dedicados ao estudo, que investigavam as Escrituras e se familiarizavam com as obras-primas da Antiguidade. Dotados de espírito altivo, alma elevada e coração intrépido, os jovens rapidamente adquiriram um tal conhecimento que durante muito tempo ninguém podia competir com eles. Quando, pois, em qualquer assembleia, esses jovens defensores da Reforma enfrentavam os doutores romanos, atacavam-nos com tal facilidade e confiança que esses homens ignorantes hesitavam, ficavam embaraçados e eram desprezados aos olhos de todos. Ao verem diminuir as suas congregações, o clero romano invocou o auxílio dos magistrados e, por todos os meios ao seu alcance, esforçou-se por fazer com que os seus ouvintes voltassem. Mas o povo tinha encontrado nos novos ensinos aquilo que supria as necessidades da sua alma e afastou-se daqueles que por tanto tempo o tinham alimentado com inúteis capas de ritos supersticiosos e tradições humanas. Quando a perseguição se acendeu contra os que ensinavam a verdade, lembraram as palavras de Cristo: quando vos perseguirem numa cidade, fujam para outra. A luz penetrou em toda a parte. Os fugitivos encontraram algures uma porta hospitaleira que se lhe abria e, morando ali, pregavam Cristo algumas vezes na igreja, ou, se lhes fosse negado esse privilégio, nas casas particulares ou mesmo ao ar livre. Qualquer lugar em que conseguissem ter auditório era para eles um templo consagrado. A verdade proclamada com tal energia e segurança propagava-se com um poder irresistível. Em vão se invocavam tanto autoridades eclesiásticas como civis para acabar com a heresia. Em vão recorriam à prisão, à tortura, ao fogo e à espada. Milhares de crentes selaram a fé com o seu sangue, e mesmo assim a obra prosseguia.
A perseguição servia apenas para propagar a verdade, e o fanatismo que Satanás se esforçou por confundir com ela teve como resultado tornar mais claro o contraste entre a obra de Satanás e a de Deus.